tarde, eu sou Fabiola Rubio, estou aqui mais uma vez para apresentar o programa TV Diagnóstico, um programa dedicado a você com dicas de saúde e bem-estar. Gostaria de corrigir o horário que eu disse semana passada. Eu disse que o programa ia ser ao vivo segunda-feira às 14 horas, com reprises às quartas e sextas-feiras às 15 horas. Então, corrigindo, o programa vai ao vivo segunda-feira às 14 horas e a reprise será às quartas e sextas no mesmo horário, 14 horas, ok? Bom, hoje a gente está repleto de informação, tá? A gente vai dar um brevezinho intervalo e voltamos já já, que a gente está aqui hoje com o Dr. Eduardo Fux, que é médico radioterapeuta, tá? Do CTO, e já está aqui comigo hoje o senhor Mário Vasques, que é corretor de seguros. Então a gente vai para o intervalo e volta já já, ok? Até já. Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Consultório de Mastologia Dr. Elcio Heleno Ferreira Campos, Rua Irmãos d'Ângelo 48, Cobertura 1, Petrópolis. Telefone 2242-7242. Seja amiga do peito. Consulte o mastologista. A prevenção é o melhor caminho. Para mim e para minha família, a escolha é o Plano de Saúde SMH. Por isso eu não saio de casa e não viajo sem a minha carteirinha. Você pediu e o Plano de Saúde SMH atendeu. Agora está mais perto e com 20% de desconto durante 3 meses. Vá até o novo endereço e escolha o melhor plano para você e sua família. Um dia precisei ser socorrida às pressas no hospital e fui atendida por ótimos médicos, fiz todos os exames e pude voltar à minha rotina normalmente. Rua Irmãos d'Ângelo 59, Centro, Petrópolis. Telefone 24 2237 2321. Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais, com atendimento multidisciplinar. Ouça agora um depoimento. Ninguém merece, ninguém precisa usar mais prótese móvel. Até parece que meus dentes nasceram de novo. Agora posso comer tranquila, sem restrições. Instituto Rio, telefone 2231-0461. Instituto Rio. Aqui quem vem faz. Seja bem-vindo ao Centro de Tecnologia de Imagem Ultrascan. A Ultrascan é um centro especializado em diagnóstico por imagem de alta resolução. Atendemos a diversos convênios, inclusive a Unimed. Agende seu exame através da central de atendimento 24 2245 6070 ou 2006-0330. Ou acesse nosso site www.ultrascanimagem.com.br. Vasques Corretora de Seguros. Muito mais que seguro, uma questão de confiança. Há 18 anos servindo você com as melhores seguradoras do Brasil e com os melhores preços e benefícios incomparáveis. É impossível alguém vender mais barato. Você mesmo pode contratar online em nosso site o seguro do seu automóvel. Seu seguro viagem para diversos destinos do mundo. Acidentes pessoais, residencial, notebook ou tablet sem sair de casa. Visite agora nosso site www.vasqueseguros.com.br. Rua Irmãos d'Ângelo 84, ao lado do Laboratório Sérgio Franco. Telefone 2243-7515. Vasques Corretor. Olá, estamos de volta. Repleto de informações hoje para vocês. E como eu disse anteriormente, estamos aqui hoje com o senhor Mário Vasques. Boa tarde, Mário. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Mário é corretor oficial da SUSEP e sócio proprietário da seguradora Vasques Seguros. Ele hoje veio nos falar sobre um assunto pouco conhecido, mas não menos importante em relação a seguros, que é seguro viagem, não é isso? É verdade. Sempre que a gente pensa em viajar, a gente pensa em roupas que a gente vai colocar na bagagem, nosso destino, os passeios, hospedagens, as compras. Mas nos imprevistos a gente nunca pensa, não é isso? A gente sempre acha que isso nunca vai acontecer. Então fala pra gente o que é esse seguro viagem. O seguro viagem é uma possibilidade fantástica da pessoa viajar com sua família tranquila, protegida. Muitas das vezes a pessoa paga anualmente um seguro, um plano de saúde para sua família muito caro, porque a pessoa faz questão, não, e se eu estiver em São Paulo?
E se eu estiver em Brasília, se eu fizer uma viagem para Minas, eu quero estar coberta. Mas se a pessoa, por exemplo, fizer uma viagem para o exterior, o que vai acontecer? Esse seguro, mesmo sendo nacional, não vai dar cobertura lá fora. Então a pessoa contrata um seguro viagem para poder cobrir em caso de acidentes pessoais, uma despesa médica hospitalar, um caso de acidente. Seguro saúde, então, no caso, mesmo sendo nacional, em caso de emergência, não exterior, não cobre nenhum deles. Não, existem alguns produtos muito específicos que são bem caros, sim, que dá essa cobertura também no exterior a título de reembolso. São que a gente passa a chamar de seguro saúde, tá? Mas a maioria exclui a cobertura no exterior. Fica muito mais barato contratar o seguro viagem. Por que não pensar assim com o plano de saúde, por exemplo? Você mora no estado do Rio e 95% do tempo você está no estado do Rio. Por que você não contrata um plano regional que vai te dar atendimento aqui dentro do estado do Rio e você faz um seguro viagem nas eventualidades, quando você for para Fernando de Noronha, quando você for lá para Porto de Galinhas, ou até uma viagem a trabalho em Brasília, no sul, você contrata apenas por aquele período específico, que é muito barato, mas muito barato mesmo. Eu fiz algumas simulações aqui, para que o telespectador ele tenha uma ideia do que é que esse produto cobre e os valores que ele estaria investindo para poder contratar. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe aonde recorrer, como eu faço para contratar, né? E o que eu faço para poder utilizar os benefícios desse produto. Então, só para esclarecer, em vez da pessoa fazer um plano de saúde com cobertura nacional e no exterior, fica mais barato fazer um plano nacional, se for do interesse, e eventualmente, quando for viajar, fazer o seguro viagem. Seria isso, né? Exatamente. Excluindo raríssimas exceções que a pessoa, por exemplo, tem uma casa em outro estado, divide, fica meio tempo lá, meio tempo aqui, ou tem uma casa ou um trabalho no exterior que com rotina fica 50% do tempo lá, 50% do tempo aqui. Então, nesse caso, realmente é interessante ter um seguro aqui e um seguro lá, tá? Ou um que abranja ambas as regiões, tá? Mas para a grande maioria dos consumidores, você reduziria muito o custo com a questão do seguro viagem. O seguro viagem ele pode dar uma cobertura, por exemplo, de acompanhamento de menores. Eu vou passar todas elas para o consumidor conheça. Adiantamento para pagamento de fiança, assistência farmacêutica, que pode ir até 10 mil dólares. Já viu o plano de saúde cobrir farmácia, cobrir remédio? Não. O seguro viagem cobre. Assistência funeral. Seguro saúde, plano de saúde cobre a parte funerária? Não cobre. O seguro viagem cobre. Assessoria jurídica. Vai cobrir assistência médica em caso de acidente, e também em caso de enfermidade. Assistência odontológica. Cancelamento de viagem. Por qualquer motivo, de repente a pessoa, por um mal súbito de saúde, de doença, um acidente, sim, interrompeu aquela viagem, ou uma morte de um parente, a mãe, o pai, um filho, quer dizer, acabou a viagem, né? A pessoa vai retornar. Então, tudo isso é motivo de cobertura e dá uma cobertura de até 6 mil reais, tá? Extensão de período para internação, porque às vezes a pessoa ela sofre lá um acidente, ou tem um infarto, precisa prolongar a estada devido a esse tratamento que ela precisa fazer. Fisioterapia. Aproveitando você falar sobre internação, desculpa te interromper, mas no caso a pessoa está viajando sozinha, precisa se internar e precisa de acompanhante. Existe um seguro ou o seguro viagem cobre a passagem, a viagem do acompanhante? Exatamente. Qual o plano de saúde que vai cobrir a passagem aérea e a hospedagem do acompanhante? Nenhum. O seguro viagem cobre. Você fez uma viagem que vai durar mais de 10 dias, tá? Isso é importante. E o que acontece? De repente um acidente, um infarto, uma situação que a pessoa fica hospitalizada, ele vai pagar uma passagem aérea econômica para a mãe, para o marido, para aquela pessoa mais próxima poder viajar, para aquela pessoa que está viajando desacompanhada, né? Então, para a pessoa viajar, poder acompanhar inclusive a hospedagem da pessoa.
garantia de regresso, porque às vezes você compra a passagem já com a data de volta. Se você infartou, se você sofreu um acidente, ficou imobilizado, você vai perder aquela passagem de volta. A data da passagem. Então, você, no caso a seguradora, vai entrar em contato com a companhia aérea, vai prorrogar a data daquela viagem, vai arcar com o custo da diferença do bilhete. Tá? Hospedagem no hotel após a alta hospitalar, porque às vezes o médico diz o seguinte: você não pode entrar no avião, você tem que esperar pelo menos uns 5 dias para poder. Então, invalidez permanente ou parcial, localização e encaminhamento da bagagem, morte acidental, orientação em caso de perda de documentos, extravio de bagagem, tem uma assistência também em caso viaje bem, a pessoa tem dúvidas, uma série de coisas. Regresso antecipado em caso de falecimento de parente ou cônjuge. Remoção interhospitalar, aquela ambulância, retorno de familiares, transmissão de mensagens urgentes, translado de corpo, repatriamento de corpo. Gente, você não tem ideia do que é a dor de cabeça, IML, imagina lá fora, legalizar aquela documentação, pegar uma urna, fazer o transporte, seja de avião, para poder trazer aquele corpo de volta para a origem. Então, quer dizer, o seguro ele cuida realmente de tudo. No caso de extravio de bagagem, é feita uma avaliação dos pertences da pessoa para ser reembolsada, é isso? Na verdade, o que acontece? A pessoa tem aqui garantias que ela pode contratar até um determinado valor. Então, por exemplo, eu quero contratar uma cobertura de até R$3.000. Então, em caso de extravio da bagagem, ela vai receber essa verba. Mas você pode contratar até R$5.000, por exemplo. Tá. Isso é estipulado antes. Você contrata de acordo com a sua necessidade. Tá? É importante colocar que a assistência médica, em caso de acidente ou enfermidade, vai de 30.000 euros, por exemplo, na Europa seria o mínimo, que vai até $100.000. Também vale para todo mundo esse valor, tá? Esse valor máximo. Mas vamos pensar aqui numa pessoa que passe uma semana na Europa. Quanto que sairia esse seguro, por exemplo? R$125. Pois é, você falou isso, eu tenho uma informação de que países europeus exigem que turistas comprovem possuir um plano de assistência médica hospitalar no valor mínimo de 30.000 euros. Exatamente. Essa informação procede. E o seguro viagem, ele vai cumprir essa burocracia. E existe risco de terem que retornar ao país de origem, caso não possua esses vai documentos? Ter que contratar, de repente, no desembarque por um valor muito mais desconfortável. Isso é só nos países europeus? Exatamente. Aí, ou seja, um custo desse aqui, R$125, muitas das vezes você divide em 3 vezes no cartão para ficar uma semana na Europa com todas essas coberturas. Certo. E às vezes a pessoa paga um plano de saúde nacional bem mais caro, às vezes o dobro do preço, com esse pânico, aí eu mesmo, não posso falar porque é casa de ferreiro, espeto de pau, tinha um plano nacional, pagava R$700 e poucos, eu, a minha esposa e 2 crianças. E de repente caiu a minha ficha, eu comecei a pensar nisso aqui e meu plano caiu para simplesmente R$400. Ou seja, R$300 de economia são R$4.000 por ano, porque eu fiz um produto que atende dentro do estado. Sim. E esses R$4.000 você pode investir em seguro viagem, quando você viajar, R$100 e poucos. Você pode investir em previdência, pagar um colégio melhor para o filho. Sim. Então é muito dinheiro que a gente joga fora, porque a gente não pensa direitinho nessas possibilidades, né? Aí tem aqui uma possibilidade de viagem nacional, uma pessoa ficar, por exemplo, 10 dias numa viagem, por exemplo, Porto de Galinhas, a partir de R$33. Gente, é muito barato. O mais caro, 53, com coberturas mais elevadas. Se for pensar na dor de cabeça que as pessoas têm no caso de um extravio de bagagem, no caso de um acidente, né? A burocracia é tão grande que realmente vale a pena. Para a América, R$141. Então, assim, é muito barato o seguro viagem, não vale a pena. Às vezes você, na própria agência, você compra o bilhete e quer contratar o seguro, às vezes pelo triplo do valor. Sim. Procura um corretor de seguros oficial registrado na SUSEP, seguro para ser feito com corretor, cirurgia para ser feito com médico, sim, não é verdade? Então não adianta procurar... Médico cirurgião. Né? Exatamente. Então a pessoa tem que ter ser profissional. Ô Mário, deixa eu te perguntar, e existe uma cobertura específica no caso de pessoas que viajam para esportes radicais ou escalada, alpinismo?
Porque é um esporte de risco. Existe na verdade, um o produto específico? o produto que a gente chama de prateleira, né? O produto que todas as seguradoras oferecem para o mercado não contempla cobertura para esportes radicais, não contempla cobertura para práticas de esporte de risco. Então, a pessoa vai viajar para fazer alpinismo, para fazer mergulho. Então, realmente, esse tipo de prática, exceto raríssimas exceções, quando a pessoa é um profissional, né? E ele faz um seguro exclusivo para ele, contratado em determinadas companhias, que às vezes é no Brasil, às vezes é no exterior, para aquele determinado fim. Né? Então, quer dizer, é caso a caso, mas o produto de prateleira, o produto disponível para o consumidor, ele não vai cobrir, é um motociclista, vai fazer uma atividade de risco, não está coberto. Ok. E no caso de pessoas que viajam para fazerem curso no exterior ou intercâmbio, existe um seguro específico? Existe. O produto de prateleira, ele geralmente cobre até 120 dias, viagens para um prazo até de 4 meses. Se você for fazer uma viagem acima desse prazo, existem seguradoras que fazem essa extensão de até 1 ano para o intercâmbio, para estudo, até a trabalho, né? Sim. Ok. E quais são as coberturas que são imprescindíveis hoje num seguro viagem? Se fosse escolher um para ficar mais econômico, quais são imprescindíveis, aquele que realmente não pode deixar? Na verdade, a cobertura do seguro viagem, ele está restrito a acidentes pessoais, no caso, o que a seguradora vai cobrir? No caso de morte, a pessoa contratou ali $100 mil, né? R$100 mil, ou contratou R$50 mil. Vai ser o valor que o beneficiário indicado ali na proposta vai poder receber, o herdeiro legal. Tá? O extravio de bagagem, quem vai arcar vai ser a seguradora. O cancelamento da viagem, seja por morte do próprio passageiro, seja por morte de um parente, seja por uma doença súbita ou até por um acidente que ele tenha sofrido, ele perdeu o bilhete de ida. Então, o que acontece? Ele vai receber o seguro, porque está coberto na apólice. E também pela interrupção da viagem. A pessoa já viajou, já chegou no destino, porém, aconteceu lá, assim que ela desembarcou, uma doença súbita, um acidente pessoal, ou até o falecimento de um parente. Então, essa interrupção da viagem também é cobertura securitária. Exatamente. No país de origem, se tiver ocorrido algum problema aqui... Faleceu a mãe, cancela a viagem, o seguro vai reembolsar, dentro do limite da importância segurada contratada, e a pessoa vai poder viajar em outra oportunidade. Essas são as coberturas securitárias. Tudo aquilo que eu falei além disso é assistência 24 horas. Tá? Então, essas são empresas parceiras, geralmente ficam lá no país destino, que vai prestar esse tipo de atendimento. Tem uma cliente que semana retrasada, passou 15 dias, chegou de uma viagem, ficou 15 dias nos Estados Unidos, foi lá levar o filho para conhecer a Disney, e a criança comeu um sanduíche que estava, né, com salmonela, e infelizmente teve uma intoxicação. Ela simplesmente pegou o telefone e ligou para o telefone da assistência aqui no Brasil, liga a cobrar, e o que acontece? A pessoa atendeu e falou, qual é o seu endereço? Em menos de 1 hora chegou um médico, pediatra, acompanhado de um tradutor, para poder falar na língua dela, levaram um laboratório domiciliar, fizeram exame de urina, de fezes, hemograma na hora na criança, ali no local da estadia dela, e a criança já foi diagnosticada ali no local. Não ela precisou ficou de internação? Não precisou de internação. Mas se precisar de internação... Está coberta até o limite contratado, pode ser até $100 mil. Okay. Então, assim, ela ficou maravilhada, voltou rasgando elogios. Falou assim, Mário, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse esse seguro. Justamente. E quais os riscos que o seguro viagem não cobre? Nós já falamos um pouquinho sobre os esportes de risco, Sim. né? Situações, por exemplo, que fogem à naturalidade, à normalidade, tipo um tsunami, né? Por exemplo, uma comoção, né? uma guerra nuclear, né? Atos Sim. de terrorismo. Então, são situações que, se não for a nível global, né? Ou seja, o seguro realmente não vai dar essa cobertura, porque o prêmio não está calculado para esse tipo de situação anormal. Está calculado para dentro de uma situação, dentro de uma normalidade. Então, essa é uma das exclusões contratuais.
No caso, você fala extravio de bagagem, mas no caso, roubo de bagagem. Às vezes está na porta do hotel, roubo de bagagem, roubo de bolsa, documentos. Isso, seguro viagem o seguro cobre desde que isso esteja na responsabilidade da companhia aérea. Então, você despachou a bagagem, a obrigação, quando você desembarcar lá, você receber a sua bagagem. Então, ela não foi localizada, aí existe a indenização. Sim, então, no caso de roubo lá dentro do hotel, você chegando, não existe um seguro. Exatamente, porque aí a responsabilidade é sua para o transporte da sua bagagem. Então, se você entra numa lanchonete, larga ela ali, quando tu vai embora, não está mais ali. Esse tipo de situação não está coberta. Está coberto quando está na responsabilidade da companhia aérea. Tá, e como a pessoa deve procurar atendimento no caso de uma viagem? Como ela fazia? Ela entrar em contato com o corretor, com a corretora? Exatamente. Nós temos no site www.vasquezseguros.com um banner enorme escrito Seguro Viagem. Ali você clica, ali você tem a sua data de saída do país, ou a data de saída, que você vai fazer uma viagem nacional, e a data de regresso. Você vai botar o destino, se for qualquer destino dentro do Brasil, você coloca ali Brasil. Se for qualquer destino, você vai colocar o nome do país. E você vai dizer ali o número de pessoas. Ou seja, e aquilo distingue pessoas até 70 anos e de 70 a 90 anos. Tá? Você distinguiu ali, você simplesmente calcula o botãozinho, ele vai te dar o valor na hora. Para contratar, você clica no botãozinho contratar, vai preencher o formulário, passa o cartão de crédito e a pólice chega automaticamente no seu e-mail. Então, o processo é realmente todo automático, você contrata em mais ou menos de 3 a 5 minutos, dependendo da velocidade no teclado. Prático e cômodo, Você contrata isso na sua casa, www.vasquezseguros.com ou .com.br. Legal. Bom, é sempre bom lembrar então que seguro é um item indispensável na bagagem hoje para ter uma viagem mais tranquila, né? Mais alguma informação, telefone de contato que você gostaria de deixar? O nosso telefone fica ali na Rua Irmãos D'Angelo, número 84, em frente à Casa Carlos, ao lado do Laboratório Sérgio Franco. E é importante fazer essa visita, estudar um plano de saúde regional, que às vezes você tem contratado um plano nacional, paga o dobro e você tem como reduzir esse custo procurando um corretor de seguros. Pode estar lá com a gente, tem planos que estão aí com 30% de desconto no sistema americano, ou seja, sistemas de franquia, que é bem interessante. E nos procurar também no telefone 2243-7515. Ok. Mário, então agradecemos a sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada, e a gente volta já já. A gente vai voltar com o Dr. Eduardo Fuch falando sobre investimentos e equipamentos no CTO aqui em Petrópolis, ok? Até logo.